Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade no nosso assunto de pimentas. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado a respeito da pimenta biquinho. Eu elaborei também uma receita de hambúrguer enriquecido com aveia e pimenta biquinho desidratado. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Locatelli, eu trabalho com pimentas há 15 anos, eu sou mestre pimenteira e estou aqui para apresentar para vocês os diferentes tipos de pimenta, as aplicações, o que cada uma é mais indicada, também algumas tecnologias de preparo. E aí você decide, vai aprender a trabalhar com pimentas para ter uma renda extra, para ter uma renda principal, ou então apenas para presentear amigos, familiares. Às vezes você pode fazer para o seu restaurante. Então vamos dar início hoje no nosso assunto a respeito da pimenta biquinho. Qual que é a principal característica da pimenta biquinho? A pimenta biquinho, ela tem uma ardência muito suave ou então até ausente essa ardência. Ela é muito produzida aqui na nossa região de Minas Gerais e muito utilizada também, porque ela é uma pimenta muito aromática. A pimenta biquinho, ela é da família das solanáceas, ela é do gênero Capsicum chinensis e a principal característica dela é que é uma pimenta muito aromática. Ela é utilizada em preparação de peixes, de carnes, de molhos, por isso que eu vou estar utilizando ela no nosso hambúrguer bovino. O que ela faz? Ela melhora muito o sabor dos alimentos. E aqui, o que aconteceu? A Embrapa, ela veio aperfeiçoando, melhorando as características dessa cultivar. Então, a pimenta biquinho que é plantada hoje, ela é da BRS Moema, né? E quais são as características que essa cultivar apresenta? Ela tem uma alta produtividade. Então, para a agricultura familiar, ela é um produto muito indicado, porque em pequenas áreas você consegue ter uma grande quantidade de pimentas. E o processo de colheita também é um processo mais fácil. Pelo fato dela não ser uma pimenta picante, colher uma maior quantidade de pimentas. Como que é a aplicação, a aceitação do mercado em relação à pimenta biquinho? A pimenta biquinho, ela pode ser vendida na forma de frutos frescos, né? Ela também pode ser utilizada, mas a maior aplicação da pimenta biquinho é para elaboração das conservas de pimenta. E qual que é a característica dos frutos da pimenta biquinho? Como a gente pode ver aqui no slide, elas são bonitas, elas têm uma cor vermelho muito intenso. O que marca muito aqui é a presença desse biquinho. Então, quando ela é utilizada para ela é muito utilizada para enfeitar pratos, para fazer aperitivos. Você pode fazer combinação dela com queijo, pode fazer combinação com azeitonas, espetinhos, também na decoração de pratos, pista de frios. Ela também pode ser muito utilizada em geleias e a principal característica dela é que ela é uma pimenta aromática. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender como que é o processo de maturação dessa pimenta. Então, como a gente pode observar, o pé de pimenta biquinho, ele sempre fica muito carregado de pimentas. Então, a gente observa aqui pimentas em vários estágios de maturação diferentes. O primeiro estágio aqui é a pimenta verde, ela ainda está esverdeada.
Depois ela começa a evoluir essa maturação do fruto. E essa evolução, ela é acompanhada pela mudança de cor nessa pimenta. Então, quais são os estágios da mudança de cor dessas pimentas? Então, como a gente pode observar, ela começa a ficar levemente alaranjada, mas a pontinha da pimenta ainda está verde. Depois ela vai evoluindo o processo de maturação, ela vai atingindo uma cor alaranjado mais intenso, mas o biquinho ainda está clarinho, está verdinho. Qual é um dos principais problemas que acontece na colheita da pimenta biquinho? Alguns produtores colhem essas pimentas quando ela ainda não está no estágio de maturação adequado. Então, quando ela é colhida aqui nesse estágio de alaranjado, ainda com a pontinha verde, ou então ela aqui também, ela está vermelha, mas a pontinha dela ainda está verde. Se ela for colhida muito antes do estágio de maturação, o que acontece? Ela estraga com muita facilidade, então acaba que não consegue atingir aquela cor vermelha, aquela característica bonita e aceitável do mercado. Então, se você fizer a colheita fora do estágio certo de maturação, o seu produto não vai ter valor comercial. Então é muito importante você entender o período correto de colheita dessa pimenta. Como a gente pode observar aqui, nós temos pimentas que já atingiram o grau de maturação. Então a gente percebe aqui, ó, ela já está com o formato adequado, já está com o biquinho colorido de vermelho. Ela tá com a aparência já com a pele bem lisa. Então, essas pimentas, quando elas são colhidas na época certa, ela vai ter um valor comercial muito melhor e mais aceitável. Porque se tiver tudo misturado as pimentas, você nunca vai conseguir um preço bom para o seu produto. Então, presta atenção no período correto de colheita. E quando ela passa do ponto da colheita, o que acontece? Ela começa a secar no próprio pé da pimenta, que é o que a gente consegue observar aqui. Aqui já é uma pimenta que passou do ponto de colheita e ela já vai para um estágio mais de pimenta desidratada. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma pimenta no estágio certinho de maturação. Eu peguei essa imagem porque ela é muito importante. Ela é um corte transversal da pimenta biquinho, para a gente entender a morfologia dessa pimenta. O que a gente consegue ver? Você lembra quando a gente falou que a Capsicum chinense é a única espécie de pimenta que tem um estreitamento anelar entre o pedúnculo e o cálice? Pois eu coloquei aqui para a gente entender o que é esse estreitamento anelar, que é uma característica da pimenta Capsicum chinense. Aqui, ó, aqui a gente tem o pedúnculo da pimenta e aqui a gente tem o cálice. E o estreitamento anelar é essa região aqui, que parece que tem um anel, um apertamento nessa região. Então, toda pimenta que na anatomia dela você identificar essa característica, ela é uma pimenta da espécie Capsicum chinense. A pimenta biquinho, ela é uma pimenta pequena, né? Nesse corte transversal, a gente consegue perceber que a parede da pimenta é uma parede muito fina, ela apresenta muitas sementes
Então, para um processo de desidratação, é um processo de desidratação rápido, porque a parede da pimenta é muito fina. E hoje a gente observa que poucos fazem o processo de desidratação da pimenta biquinho, e ela também pode ser aproveitada dessa forma. O que a gente mais vê é conserva de pimenta biquinho ou então a venda da pimenta biquinho fresca. Mas o que é importante? Importante você conhecer as tecnologias e aprender a aplicar essas tecnologias e a criar os seus produtos. Como eu já falei, o melhor produto de pimenta ainda não existe, você vai criar o seu. Então, o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com a desidratação de alimentos. Por que eu gosto de trabalhar com a desidratação de alimentos? Porque o que é o processo de desidratação? É a retirada de um líquido, a retirada do líquido de um sólido. No nosso caso, vai ser a retirada de líquido, né? Mais especificamente de água de um alimento. E o alimento que a gente vai estar falando aqui é da pimenta biquinho. O que acontece quando tem a presença de água no produto? Quanto mais água disponível tiver no produto, maior vai ser a deteriorização. O que é isso? O produto vai estragar. E como que o produto estraga? Porque a água, ela facilita as reações químicas, as reações enzimáticas e também tem água disponível para os micro-organismos. Então, o produto estraga com mais facilidade. Eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender um pouco do que é a desidratação dos alimentos. Então, num primeiro momento, aqui eu vou mostrar a umidade do produto e aqui é o tempo de secagem. No início do processo de desidratação, logo aqui no tempo zero, o que a gente observa? Que tem muita água disponível. E aí, o processo de secagem, ele acontece mais rapidamente nesse início do processo. Conforme vai passando o tempo, vai ficando mais difícil a saída de água do produto. E aí começa a precisar de um tempo maior para perder um pouco mais de água. Até que vai chegar num equilíbrio, aonde é o processo final de secagem do produto. Quando chega nesse processo final de secagem, o produto já está pronto para ser armazenado, para ser utilizado. E quais são as principais vantagens da gente fazer a desidratação dos alimentos? Quando a gente desidrata um produto, você retira a água. Consequentemente, você vai estar tirando o quê? Peso desse produto. Então, todo produto que passa pelo processo de desidratação, ele vai ficar mais leve e vai ocupar um menor espaço. Isso faz com que você tenha facilidade maior no transporte, vai baratear o custo do seu transporte, vai facilitar a armazenagem, vai estender muito a vida útil do produto. Por quê? Porque não tem água para que ocorra aquelas reações químicas, reações enzimáticas, para que tenha atuação dos micro-organismos. Então, o processo de secagem dos alimentos é um meio de conservação muito eficiente. Uma das coisas que acontece é você também reduzir as perdas após a colheita do produto. Porque quando ele está desidratado,
ele não tem água. Então, você vai ter menos perda após a colheita. O que acontece? De certa forma, o processo de desidratação das pimentas é um processo que ele não é um processo caro de ser feito, né? Algumas vezes ele pode ser, a secagem ela pode ser feita ao sol, né? Isso é o que acontece muito com a pimenta dedo de moça. As pimentas elas são colhidas no ponto de maturação correto e depois essas pimentas elas são colocadas sobre lonas, onde elas ficam até o processo final de secagem, onde o produto vai adquirir uma maior estabilidade. A secagem também ela pode ser feita utilizando equipamentos. Os equipamentos que eles são semi-industriais, eles também não são equipamentos extremamente caros, são equipamentos que são acessíveis, né? E você pode agregar muito valor no seu produto, você não tem perdas com isso. Então, a gente tem muitos exemplos de pimentas desidratadas. A gente tem a pimenta dedo de moça, que ela é desidratada e ela triturada passa a ser chamada de pimenta calabresa. A gente tem a desidratação da pimenta cayenne, depois ela é moída, ela é desidratada e moída. A gente tem o exemplo da páprica. A páprica também é uma pimenta que passa por um processo de desidratação e é um dos produtos mais exportados no que a gente no que está relacionado à pimenta. A páprica é um dos produtos mais comercializados e mais exportados na forma de produto desidratado também. E hoje nós fizemos um teste com a desidratação da pimenta biquinho para poder fazer a aplicação na nossa receita. E esse processo de desidratação também é muito utilizado pelos indígenas. O que eles fazem com a pimenta? Eles desidratam vários tipos de pimenta, que são as pimentas diferentes, e depois fazem composição das diferentes pimentas. Então, eu quero uma pimenta com mais sabor e menos picância, eu faço uma desidratação e uma combinação de uma forma. Se eu quero uma pimenta mais picante, aí eu acrescento uma quantidade maior daquela pimenta desidratada nesse pó. Então, é um processo que é muito bom para pimentas, porque geralmente as pimentas apresentam uma facilidade para esse processo. Outra coisa importante na desidratação é a questão da mão de obra. Não precisa ter uma mão de obra extremamente qualificada, especializada para trabalhar com desidratação de pimentas, porque o processo, de certa forma, é muito simples. O mais importante em relação à desidratação das pimentas é você ter boas práticas de manejo, para que não tenha contaminação microbiológica desses produtos. Então, se você for fazer a secagem dessa pimenta em lonas, é importante o quê? Que essa lona esteja limpa, que não tenha animais circulando ali em cima. Então, por exemplo, se você tiver galinha, tiver cachorro, tiver bicho passeando em cima das pimentas, o que vai acontecer? O seu produto vai estar contaminado com fezes desses animais. E hoje em dia, o processo de determinação de contaminação microbiológica, ele é muito, assim, ele detecta com muita facilidade a presença desses micro-organismos. E se o seu produto tiver com essa contaminação, o que vai acontecer? Vai perder o valor comercial,
ele vai estar impróprio para o consumo. Isso é fundamental, importância você manter a sanidade da desidratação para que você tenha um produto de qualidade. Até porque as pimentas, elas são utilizadas para a finalização dos pratos. Então, quando você trabalha com um determinado produto, é importante você pensar como será feita a utilização desse produto. No caso das pimentas, a maior parte da utilização ela é no final, é no prato, na finalização do prato. Então, a sua pimenta não pode ter contaminação, porque você vai causar doença nas pessoas. E isso ninguém quer causar doença nas pessoas, né? E muito menos ter todo aquele trabalho de fazer a colheita, fazer o preparo, e depois que seu produto está contaminado, ele vai ter que ser descartado, você não vai ter valor comercial, ele não vai poder ser aproveitado e você vai perder o seu produto, você vai perder todo o trabalho, todo o investimento que você fez por conta da falta de qualidade da sua pimenta. Então agora a gente... E também uma coisa que eu esqueci de falar, em relação ao processo de desidratação, como a gente remove a água do produto, o que acontece? Acontece que tem uma concentração maior do sabor e também dos nutrientes naquele alimento. Apesar que tem algumas perdas, mas pela saída de água tem uma concentração bem maior de nutrientes, de sabor, e também quando ele é aplicado no produto, ele dá uma maior estabilidade no produto final. Agora a gente vai fazer uma aplicação prática da pimenta biquinho desidratada numa receita de hambúrguer. Como que vai ser esse hambúrguer? Eu sempre faço aqui, eu gosto de utilizar a carne bovina, gosto de utilizar a aveia, eu utilizo também alho desidratado, cebola desidratada e a pimenta biquinho desidratada, né? E o hambúrguer ele vai ficar muito saboroso, ele vai ficar macio. Por que o hambúrguer, quando a gente acrescenta a aveia, eu vou usar a aveia em flocos finos na nossa receita, mas a aveia ela pode ser utilizada, outros tipos também, pode ser utilizado o farelo de aveia, pode ser utilizado a farinha de aveia, aí fica a seu critério. Eu gosto muito de utilizar a aveia em flocos finos. Por que é importante a gente pôr aveia no hambúrguer? Eu gosto de colocar porque a aveia ela tem uma característica que ela é muito rica em fibras. E isso faz muito bem para o nosso trato digestivo, né? E também, além disso, das fibras, as beta-glucanas também são muito importantes. E assim, tecnicamente, quando a gente acrescenta a aveia, o hambúrguer ele fica com mais retenção de água, ele fica um pouco mais úmido, ele fica muito macio. Então a gente vai fazer um teste, se você quiser experimentar, faça aí na sua casa também, você vai gostar muito. Então bora lá, vamos para a receita. E aí, vamos para a segunda parte da aula, vamos fazer a parte prática, que é o hambúrguer. Então, bora lá! A primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma receita é o mise en place. O que é isso, hein? Isso é separar tudo que a gente vai precisar para fazer a nossa receita, né? Para não esquecer de nada. E quando a gente vai fazer uma formulação na indústria, a gente também faz o mesmo processo. É tudo pesado, é tudo separado, colocado na sequência, para que a sua receita sempre saia igual e que você não esqueça de nenhum ingrediente. Então, vamos lá.
o que a gente vai precisar para fazer o nosso hambúrguer de carne bovina com aveia e pimenta biquinho desidratada. Vamos lá? Eu comprei 1 quilo de patinho moído. Eu gosto muito de fazer o hambúrguer com o patinho. Eu acho que é uma carne assim mais magra, uma carne mais leve, então eu gosto muito de trabalhar com patinho. Aí a gente tem aqui o outro ingrediente, aveia de flocos finos, mas você pode estar usando ou o farelo de aveia ou a farinha de aveia, fica a seu critério. Eu gosto de utilizar a aveia flocos finos. Tem também o sal que a gente vai precisar. Eu gosto muito de trabalhar, como eu já falei, com tudo desidratado. Então eu tenho aqui o alho desidratado. Tenho também a cebola em pó tostada desidratada. A cebola tostada, ela dá um sabor incrível no seu hambúrguer. Por isso que eu gosto de trabalhar com ela. Aqui tem também as pimentas. Aqui é a pimenta biquinho desidratada, né? A gente já fez o processo de desidratação dela. E se você quiser, você também pode usar outros tipos de pimenta. Eu vou utilizar hoje só a pimenta biquinho, mas você pode estar desidratando a pimenta dedo de moça e estar utilizando. Você pode estar desidratando a pimenta malagueta. E aí a picância você vai acertando conforme o seu gosto. Como hoje eu não estou preocupada com a picância, porque eu vou utilizar somente a pimenta biquinho, então eu vou colocar 12 pimenta biquinho desidratada no meu hambúrguer, porque eu quero um hambúrguer bem condimentado. Eu adoro comida condimentada, então eu vou extrapolar na pimenta. Então, vamos preparar a receita? Aqui a gente tem uma gamela. Eu gosto muito de fazer na gamela. É um utensílio que a gente usa demais aqui. Eu acho ele super prático para fazer a mistura, fazer as receitas, né? Outra coisa que é muito importante ter é uma balança. Eu gosto muito de trabalhar com balança. Enquanto você está no processo de elaboração da receita. Para quê? Para que você anote todos os valores que você vai colocar. Depois você faz a degustação do produto e vê se você precisa aumentar mais um ingrediente, precisa tirar outro, né? E então eu vou utilizar aqui uma balança. Eu tenho 2 tipos de balança. Uma maior, que ela pesa a quantidade maior, né? O peso em maior quantidade, que são de quilos. E uma balança aqui para quantidades menores, tipo meio grama, né? Porque que nem condimentos, essas coisas a gente usa em menos quantidade. Então, para você ter o valor exato, é importante você trabalhar com uma balança que pesa mais sensível, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui 1,1 kg de carne moída. Eu vou espalhar essa carne Eu vou espalhar a carne na nossa vasilha, né? Eu vou espalhar porque eu gosto de distribuir os temperos dessa forma. Eu acho que fica depois mais fácil da gente homogeneizar. Aí a gente vai tarar para estar acrescentando os outros ingredientes. O sal eu gosto de padronizar em 1,3%. Eu acho que é uma quantidade que eu tenho feito várias vezes e eu acostumei com essa quantidade e eu acho que fica na medida ideal. Principalmente porque o hambúrguer ele vai ser congelado
E sempre quando a gente congela um alimento, a gente percebe que a intensidade de sal aumenta, parece que aumenta, fica mais salgado. Então, por isso que eu gosto de usar 1,3% de sal no nosso hambúrguer. Então, como eu tenho 1,1 kg de carne, eu vou colocar mais ou menos aí umas 14 gramas de sal, que eu acho que vai ficar uma quantidade adequada, né? Então, aí a gente vai pesar a quantidade certinha de sal. Olha lá, 14 gramas. Aí a gente espalha o sal aqui na superfície. Agora eu vou colocar a aveia, são 55 gramas de aveia em flocos finos, né? Agora a gente vai colocar a cebola em pó. A cebola, ela é sempre em maior quantidade do que o alho. Eu gosto de colocar mais cebola do que alho, mas aí fica a seu critério. Se você não gosta de cebola, você não põe cebola. Se você gosta de mais alho, menos cebola, aí fica a seu critério. Eu gosto de colocar mais cebola. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai colocar... vamos pesar aqui a cebola. Eu vou colocar 10 gramas de cebola em pó tostada, desidratada. Nossa, é incrível essa cebola. 8 gramas, né, de alho em pó desidratado. E por fim, vamos ver quanto que dá o peso de 12 pimentas biquinho. Deu 4 gramas de pimenta biquinho. 4 gramas de pimenta biquinho desidratada e picadinha. Vamos colocar no nosso hambúrguer? Bora lá, né? Agora, a próxima etapa é a gente fazer a mistura dessa massa. Então, vamos lá, vamos fazer a mistura. Eu gosto de ir misturando dessa forma. Se você estiver fazendo para vender essas coisas, é bom você colocar uma luva. Como eu tô fazendo só pra gente testar aqui na cozinha, minha mão tá lavada, tá higienizada, então eu vou fazer a mistura com a mão mesmo. Fazer dessa forma, né? O importante, por isso que eu gosto de colocar a carne bem espalhada, porque o que acontece? Fica fácil da gente misturar os ingredientes, porque a superfície é maior, né? Então, você espalha bastante os ingredientes e fica mais fácil de misturar, de homogeneizar a receita aqui, né? Tá vendo? Ó, já tá quase tudo misturadinho. E a gamela é muito bom, porque você faz esse processo aqui como se fosse uma sova de pão, né? Então, aí você consegue misturar bem, fica bem homogeneizado. Então, o que a gente colocou aqui? A carne, a aveia, cebola tostada, alho desidratado, sal e pimenta biquinho desidratada para condimentar o nosso hambúrguer, né? Inclusive foi colocada com as sementinhas. Aqui, ó, já tá tudo bem misturadinho. E agora a gente vai fazer a formatação desses hambúrgueres, né? Tá vendo? Ó, tem os pedacinhos de pimenta, tem as sementes, né? E você vê que tá tudo bem homogeneizado.
E tá muito cheiroso isso aqui, muito, muito cheiroso. Acho que deve estar uma delícia. Vamos experimentar. E vamos para a próxima etapa, que é a moldagem dos hambúrgueres. Como é que pode ser feito a modelagem aí, né, dos hambúrgueres? Pode ser feito com equipamento. Esse aqui é um modelador de hambúrguer que eu gosto muito de utilizar. Eu peso 150 gramas de carne, então dá um super hambúrguer, né? Bem grandão. Se você não tiver, você pode modelar ele na mão mesmo. E eu gosto de deixar, você pode modelar entre a folha de papel manteiga, que você já deixa preparado, né? Ou então você pode utilizar saquinhos plásticos. Aí fica a seu critério, o que você achar mais fácil. Então, agora a gente vai para a finalização dos nossos hambúrgueres. Eu gosto do meu produto todo padronizado. Eu acostumei assim, e aí eu acho que é de grande importância a gente padronizar os nossos produtos. Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 tamanhos de hambúrguer. Como eu tenho essa forma aqui, que ela é grande, eu já fiz testes anteriores, então é para 150 gramas de carne. E fiz também bolinhas com 60 gramas de carne, que é para mini hambúrgueres. Então, vamos lá, vamos testar como é que nós vamos fazer a formatação desse produto. Se você não tiver o equipamento de fazer o hambúrguer, você pode fazer entre folhas de papel manteiga. É muito simples, pode ser feito grande, pequeno, do jeito que você quiser. Então, aqui a gente vai colocar a bolinha de carne menor, que tem 60 gramas. Aí a gente coloca a outra folha de papel manteiga em cima e simplesmente aperta. E aí modela o nosso hambúrguer. A espessura você pode fazer do jeito que você quiser. Eu gosto dele um pouquinho mais grosso, né? E daqui a gente coloca em folhas, em saquinhos plásticos ou então numa vasilha plástica com tampa e leva para o congelador. Agora vamos testar no modelador de hambúrguer? Eu coloco um saquinho plástico, aí eu ponho a carne sobre uma parte do saquinho, tampo, dou uma apertadinha, porque isso aqui facilita bastante o nosso processo de modelagem, e aí eu aperto para ele ficar certinho aqui na nossa. Olha que lindo! Ó, fica muito legal. E assim ele segue para o congelador. Então, aqui é a nossa cozinha experimental. É onde a gente faz os testes, desenvolve as receitas, faz a degustação. Então, aqui tudo é cozinha industrial. Agora a gente vai fazer o teste da fritura do hambúrguer. Vamos lá? Então é muito simples, você retira a parte plástica e coloca um fiozinho eu gosto de colocar o azeite. Aí eu coloco o azeite e a gente vai para a parte da fritura do nosso hambúrguer, né? Eu gosto de trabalhar com fogo baixo, a gente coloca um fiozinho de azeite e a gente vai percebendo que no processo de fritura vai tendo uma mudança na coloração. Então eu gosto de deixar fritar de um lado primeiro, antes de ficar virando, e depois eu viro e finalizo a fritura do outro lado. Então vamos aguardar um momentinho aqui que já vai estar prontinho. A gente consegue observar aqui, ó, que da parte aquecida da frigideira até tem ali 1/3 mais ou menos de hambúrguer frito já, porque já teve mudança de cor, então
essa parte do hambúrguer já está frita. Então a gente vai deixar ele aqui mais um pouquinho até atingir a metade da carne antes de virar. Ó. Ficou bonitão, hein? Olha lá. Fogo baixinho, não precisa ter pressa. Agora a gente deixa finalizar. E aí, vamos para a finalização do nosso hambúrguer? Então, eu queria te mostrar, olha aqui para você ver, a maciez que fica o nosso hambúrguer. A gente vai servir ele com um molho de pimenta agridoce defumado. Como que é feito esse molho? Esse molho foi desenvolvido aqui. Ele é feito com uma mistura de pimenta biquinho, pimenta jalapeno e é um molho agridoce, que não tem extrato de tomate, é só pimenta. É a combinação perfeita com o hambúrguer. Então, como você pode observar, existem inúmeras utilidades para a pimenta. Você pode utilizar aí sua criatividade e aplicar ela onde você quiser. Mas testa essa receita de hambúrguer, você vai adorar, sua família também vai ficar muito contente. Agora é a etapa final do nosso trabalho de hoje, é a degustação. Ó, tá incrível. O sabor tá maravilhoso, tá extremamente macio. Na minha opinião, eu não mudaria nada. Para mim, o toque de alho, o toque de cebola, a quantidade de pimenta biquinho, tá muito gostoso. Essa é a melhor parte, a degustação do produto. Incrível.